Eclesiastes 12, versículo 13. Ele diz o seguinte: de tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem, de toda pessoa. Porque Deus há de trazer o juízo a juízo toda obra e até tudo que está encoberto, que seja bom, que seja mal. Esse texto aqui é muito interessante, porque aqui o Salomão começa a não dizer, e eu acho incrível isso aqui, porque você vê como é que foi o final de Salomão, a vida de Salomão, como é que ele começou naquela situação bem com seu pai Davi, até foi passando seus dias e ele se foi pelo mundo aí, mas ele fala aqui, ó, de tudo que se tem ouvido, o fim é. Então ele fala, olha, de tudo que acontece, eu só descobri uma coisa, que ele principalmente é o quê? Teme a Deus e guarda seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. E muitos de nós, às vezes, nós estamos assim, nós estamos andando pelos nossos próprios caminhos, andando pelas nossas próprias escolhas, e esquecemos o que é o quê? A palavra de Deus, não é assim? Não é isso que ele fala? Olha, teme a Deus e guarda os seus mandamentos. O que é os mandamentos? É a palavra de Deus. É tudo aquilo que nós temos, que Deus deixou para nós sermos seus imitadores. Não é isso que a Bíblia diz? Sim ou não? Então nós temos isso como nosso dever, que ele fala, o dever de todo homem, porque há de trazer juízo a toda obra, e até tudo que está encoberto. Olha só que coisa interessante. Então não importa as coisas que aconteçam, não importa quem está olhando. Por quê? Sempre vai estar olhando, vai estar olhando por você, que é Deus. Então não há nada em oculto que não venha a ser revelado. Por quê? O Cristo está te olhando. Por isso que ele fala, olha, não importa o que você faça, se você está fazendo em público para todos verem, igual a mesma coisa se você estivesse aqui hoje, se você estivesse com a camisa verde, mas por baixo está uma amarela, mas só você viu a amarela, porque a verde está por cima. A amarela está em quê? Em oculto, ninguém viu. Todo mundo está vendo só a verde. Então não importa, porque Deus viu quando você estava lá no seu quarto, na sua casa, se arrumando, e Ele viu a camisa amarela por baixo que você colocou primeiro. E é assim na nossa vida, porque às vezes nós queremos demonstrar para as pessoas uma coisa, mas por dentro nós somos outra pessoa. Para as pessoas nós mostramos nossas decisões mais bonitas, aquilo que agrada a sociedade nós mostramos, mas o nosso pensamento é outro. Às vezes nosso pensamento é mau, o nosso pensamento não vem de Deus, mas nós estamos pensando aquilo e achamos que aquilo é o correto. E ele está falando aqui, olha, guarde os mandamentos, tema a Deus, guarde os mandamentos e cuidado, porque Ele há de trazer juízo sobre toda a terra. Aquele que faz o bem e aquele que faz o mal, nada vai ficar encoberto. Todas as coisas irão ser solucionadas. Ele irá mostrar tudo. O que você fez de certo ou o que você fez de errado. E isso é a nossa mensagem de hoje. Eu quero que você preste bem atenção quando ele fala, teme a Deus e guarda o mandamento, porque este é o dever de todo homem. Porque se você não guardar a palavra de Deus no seu coração, não guardar a palavra de Deus para a sua vida e começar a usar isso para você, a sua vida não irá melhorar. Quem esteve aqui domingo passado, você viu que tanto eu como o pastor Carlos, nós falamos sobre o quê? A língua, né? As palavras que saem da sua boca, para você tomar cuidado com essas situações. E isso também faz parte, porque isso faz parte do seu mandamento de guardar a palavra do Senhor no seu coração. E a palavra de Deus diz o quê? Toma cuidado com a sua boca. Toma cuidado com a sua língua que sai dela. Se está saindo água doce ou água amarga, nós somos uma fonte de quê? E a mesma coisa ele está dizendo aqui, olha, cuidado, porque vai ter o juízo sobre toda a obra. Sobre tudo aquilo que nós fizermos, aquele que planta, ele colhe. Então todas as pessoas que plantam, elas estão plantando alguma coisa. Hoje mesmo aqui, você está aqui sentado hoje, você está plantando uma coisa boa. Você está vindo na casa de Deus, vai participar da Santa Ceia daqui a pouco, uma coisa maravilhosa. Mas o que você planta quando você sai daqui? Você também vai colher tanto o bem quanto o mal.
Você colhe todas as situações. Tudo aquilo que você planta, você colhe. Mas você tem que entender que nosso papel como cristão é seguir os passos de Jesus. É seguir o que Ele deixou para nós. É seguir aquilo que Ele nos orientou para a nossa vida sermos cristãos perfeitos. Por mais que nós sejamos imperfeitos, nós buscamos ser perfeitos diante de Deus. Nós estamos sempre buscando evoluir nas Escrituras, evoluir na nossa vida com Deus. A nossa vida vai ser sempre uma base de aprendizagem. Você vai sempre estar tentando aprender mais para chegar a ser um imitador de Cristo. E quanto mais somos ditos cristãos, nós temos que seguir o Cristo. E você vê como foi a vida dele. Ele falava mal de alguém? Ele caçoava de alguém? Ele menosprezava alguém e falava assim, não, você não presta para nada. Muito pelo contrário, né? Você vê que até a prostituta, ele andava junto para chegar e fazer o quê? Levantar aquela pessoa. E não para chegar cada vez mais e derrubar ela. Você vê várias situações que ele quer fazer o quê com o seu povo? Ele quer que o seu povo se levante. E não mais caia nas garras de Satanás para as coisas que não deve fazer. Você vê nas situações que ele fala, olha, você quer continuar assim? São vários e vários milagres que ele faz, e ele pergunta à pessoa, você quer continuar assim? O que você quer? Porque tem que ser uma escolha nossa, porque o Cristo está aqui, está para todos nós. Hoje você vai participar da ceia, mas o que você quer com isso? Você quer se entregar a Ele de todo o seu coração, ser cada vez melhor, uma pessoa melhor, ou você vem somente por mera formalidade, porque hoje é Santa Ceia, e você quer participar para ficar bonito? Porque você acha que vai ficar bonito? Porque a nossa vida é sempre assim, tem que tomar cuidado com o quê? Olha, o fim é esse, tema a Deus. Porque uma hora vai chegar o fim. E o que nós fizemos com a nossa vida dita cristã? Nós ajudamos outras pessoas, nós fortalecemos pessoas, nós falamos assim, olha, você vai conseguir, continue firme no seu propósito. Nós queremos receber palavras boas. Quer ou não quer? Você gosta de ouvir palavras ruins? Não, né? Mas por que às vezes nós estamos falando coisas ruins para as pessoas? Nós queremos ouvir coisas boas. Nós queremos ser paparicados, não é assim? Nós queremos que a pessoa fale, não, você vai vencer, você vai conseguir. Mas às vezes com as pessoas que estão ao nosso lado, falam assim, ó, você não presta, você não vai conseguir. Jesus pergunta, mulher, cadê seus acusadores? Já foram? Sumiram? Mas por quê? Todos nós temos o quê? Pecados e defeitos. Todos nós. E Jesus está dizendo, cadê mulher? Ele fala o quê? Vai, não peques, mas é essa a nossa decisão da nossa vida. Sermos cada vez melhores. Pessoas melhores, pessoas que confiam em Jesus para ir além e romper barreiras. Para aí você tem que mudar, você tem que vencer situações que te afligem, vencer situações que estão te barrando de ir além do que você pode ir, de ir além do que Deus colocou para você ir. Mas talvez você ouviu de pessoas que você não iria conseguir, você ouviu de pessoas que a sua vida não iria para frente. Porque muitas vezes as pessoas ouvem isso. Tem muita gente que escuta as pessoas, mas deixa de escutar a Deus. E ele está falando aqui o quê? Teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Ele está falando para guardar o que as pessoas dizem sobre você? Ele está mandando guardar aquilo que as pessoas falam que você é ou que você não é? É isso que ele está falando? Não, né? Ele está mandando o quê? Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. As pessoas às vezes estão guardando o que as outras pessoas dizem dela. Ela guarda o que as outras pessoas, no momento de raiva, professaram dela. Isso nós estudamos semana passada, o teu cuidado com a sua boca. Mas às vezes as pessoas pegam isso para ela e elas guardam no seu coração e aquilo está fazendo o quê? Está destruindo elas. Está colocando cada vez elas mais para baixo. Elas começam a tomar decisões baseadas no que as pessoas falaram dela e não o que a Bíblia diz a seu respeito. As pessoas começam a dar ouvidos a que as pessoas falam dela
e não a que Cristo falou que ela é. E isso, infelizmente, atrapalha a vida de muitos cristãos, porque eles se dizem cristãos, mas não seguem o que Cristo disse. Eles seguem o que a mãe disse no momento, que o pai disse, que o vizinho disse, que um amigo disse, e chateou e magoou o coração e acabou. Você não consegue ir mais para frente. Falaram que você não prestava e a pessoa coloca no coração dela e ela não quer ir mais, ela não consegue mais. Ela fica travada. Ela tenta fazer uma coisa, mas quando começa a ficar difícil, ela lembra. Não, mas fala, bem que a pessoa falou, né? Bem que a minha fulana falou, o fulano, que eu não ia conseguir mesmo, porque isso era difícil. Mas as pessoas não se atentam ao que Cristo diz, o que a palavra de Deus diz. E Salomão está falando uma coisa, olha, o fim é esse, teme ao Senhor e guarde seus mandamentos. Você tem que guardar o que Cristo diz de você, porque senão você não vai conseguir. Você não vai para frente. Lembra o que diz Josué capítulo 1? Lembra? Josué 1:8? Coloca na tela, só para as pessoas verem. Josué 1:8 diz o quê? Não se aparte da tua boca o livro dessa lei. Muito pelo contrário, né? Medita nela dia e noite. Então, olha o que Deus está falando com Josué. Josué está então o escolhido. Ele era escolhido, não era escolhido? Mas ele se sentia assim, pronto. Muito pelo contrário, né? As pessoas diziam o quê? Ele não vai conseguir. Moisés era uma coisa, né? Moisés libertou o povo. Moisés falava com Deus, mas Josué não. Josué estava ali, ninguém fala com Josué não, deixa ele para lá. Mas Deus está falando com ele, olha, eu estou aqui. Do mesmo jeito que eu fui com o meu servo Moisés, eu vou ser com você. Coloque o seu coração, enfia o seu coração aonde? Em guardar os livros dessa lei. Ele fala, continua dizendo, ó, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Então não saia da sua boca as palavras dessa lei. Não retire, não deixe de falar as coisas que Deus faz. Não deixe de falar as coisas grandiosas que eu tenho a seu respeito. Muito pelo contrário, medita nela dia e noite, se concentre nela, coloque o seu coração nisso. Porque se nós colocamos nosso coração na palavra de Deus, naquilo que Ele diz que nós somos, nós iremos prosperar. Nós iremos conseguir vencer situações. Porque nós estamos somente meditando na palavra que nos leva a romper barreiras, a romper situações. E não nas palavras que as pessoas disseram. Porque eu falo, como eu falei antes, as pessoas têm às vezes facilidade em guardar mágoa, rancor, palavras que disseram dela, do que guardar a palavra de Deus em seu coração. Aquilo que machuca ela tem mais facilidade em guardar do que guardar a palavra de Deus. O que Deus diz a seu respeito. Elas preferem ficar chateadas com a situação e desistir do que guardar os ensinamentos que Cristo ordenou. Nós temos que guardar o que a palavra de Deus diz. Guardar, porque sem ela nós não iremos prosperar na nossa vida. E não é só financeiramente, porque também é financeiramente. É você ter uma vida próspera. É de você poder ter seus filhos prósperos. De você poder ter sua família próspera. O que é uma família próspera? Uma família que vive em paz e harmonia, em união. Porque as pessoas às vezes só pensam em prosperidade em dinheiro, mas não, prosperidade às vezes é paz. Porque muitas pessoas não têm paz na vida. Elas podem ter dinheiro, uma condição boa, mas elas não têm paz. Elas não têm segurança, elas não têm alguma coisa que aflige elas. Às vezes ela tem tudo, só não tem paz. Ela tem uma depressão, ela tem tudo de material, mas o espiritual está fraco. Ele está dizendo, olha, guarda, porque isso aqui te fará prosperar o teu caminho e então você poderá se conduzir bem. Guarda a palavra de Deus no seu coração. Você vê que Salomão fala, o fim é esse. Tema ao Senhor, guarde seus mandamentos. Esse é o dever de todos nós. E quando mais nós nos dissemos cristãos, é nosso dever maior ainda. Ser honesto, praticar o bem, falar as coisas de Deus.
espalhar o evangelho a toda criatura. Por mais que você pense que é dever só de um pastor, de um obreiro, não. É o dever de todos nós. Espalhar o evangelho. Falar o que Deus pensa ao respeito das pessoas. É aquele amigo seu de trabalho, aquele amigo seu da família, parente seu. É você pregar para ele, mostrar o amor que Jesus tem por ele. Porque o fim é esse. Plante coisas boas, se você vai colher coisas boas. Quer ver algo interessante? Salmo capítulo 1. Salmo capítulo 1 não, Salmo não tem capítulo. Salmo 1. Salmo 1. Salmo 1, verso 1 também. Já acharam? Salmos também é fácil de achar, né? Também fica mais fácil para vocês. Diz o seguinte: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro das águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer, prosperará. Olha que coisa interessante. Então ele começa dizendo que o varão que anda segundo o conselho de quem? Conselho de quem? Dos ímpios. Lembra que eu falei? Muitas pessoas às vezes guardam o que as pessoas dizem a seu respeito, mas não guarda o que a palavra de Deus diz a seu respeito. Você está andando seguindo o conselho de quem? Dos ímpios? Do que as pessoas dizem contra você, que faz mal a você, que está ferindo você? Em que nós temos seguido os conselhos? De pessoas que, além de não praticarem, de não colocarem Deus no seu coração, mas elas ofendem outras pessoas. E nós estamos andando segundo os conselhos delas. E esquecemos de andar segundo os conselhos de Deus. As palavras têm poder para construir pontes ou para erguer muralhas. As palavras que você deixa entrar na sua vida fazem essas duas coisas. Ou elas constroem pontes, constroem pessoas melhores, constroem informações, constroem pessoas, amizades, ou elas constroem muralhas. Você fica preso dentro dela. Você não consegue sair. Você não consegue mais viver sem aquilo preso dentro de você. E ele continua dizendo: e nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Tem o seu prazer no quê? Na palavra do Senhor. Aonde está o seu prazer? Aonde você tem o prazer? É de meditar na palavra de Deus ou é de ficar falando mal dos outros? Onde está o seu prazer? É de falar coisas que não deveria para outras pessoas, ou é você cada vez mais meditar na palavra de Deus e espalhar as boas novas para aqueles que precisam? Aonde está o nosso maior prazer? Lembra que eu falei? Todos nós queremos ouvir coisas boas, não queremos? Mas às vezes nós não queremos espalhar essas mesmas coisas boas. Nós espalhamos outras coisas. Nós estamos tendo condutas que não deveríamos ter. Então ele continua dizendo: olha, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria. Então é quando você quer? Não, é na estação própria. Lembra que você planta, você colhe. Lembra que lá o Salomão está dizendo em Eclesiastes: olha, o fim de tudo é isso aqui, ó. O fim é esse. Então tudo que você vai plantar, coisas boas ou coisas ruins, não será encoberto, será revelado. E aqui está dizendo a mesma coisa, só que em outras palavras, que ele diz o quê? Olha, então
o que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem. Tudo que fizer, prosperará. Porque se você está plantado junto à palavra de Deus, firmado junto à palavra de Deus, você prosperará. Mas se você não estiver, se você estiver junto com os ímpios, com os escarnecedores, com aqueles que pecam e não se arrependem, aí você não vai conseguir. Aí você não vai conseguir se levantar. Aí você não vai conseguir dar o fruto que você tanto espera e o que Deus espera de você. Muitas pessoas às vezes estão plantadas em lugares secos. Por quê? A palavra de Deus, que é a fonte, que é a água da vida, ela não está jorrando naquele lugar. Ela não está fluindo. A pessoa não está crescendo. A pessoa não está prosperando. Ela está parada, está paralisada. E às vezes é uma palavra que disseram para ela que fez tudo isso acontecer. É uma palavra que te parou, que te paralisou, que te prendeu, que colocou você atrás das muralhas. E você não consegue sair. Você não consegue se libertar disso, você não consegue ir adiante. Mas pense bem hoje e creia que é somente com a palavra de Deus que você vai conseguir tirar esse bloqueio da sua vida. É somente com a palavra de Deus que você vai conseguir ir adiante. Não se prenda ao que as pessoas disseram, não se prenda ao que falaram de você. Se prenda àquilo que você estuda, que você lê e que você aprende das Sagradas Escrituras. É aquilo que você vai pegar para a sua vida, para você viver. Deixe de ouvir as pessoas que falam mal de você. Comece a se aprofundar na palavra de Deus. Medita nela de dia e de noite. Coloque seus caminhos diante do Senhor. Coloque seus caminhos diante das coisas, das situações que Ele disse para você passar. Porque às vezes Deus fala uma coisa com a pessoa. No outro dia, Satanás usa alguém para falar outra coisa totalmente diferente. A pessoa, ela começa a acreditar em quem? Em quem Satanás usou. E tirou você dos caminhos de Deus. Tirou você daquilo que você acreditava que era o correto. Aquilo que ia te fazer prosperar na sua vida. Aquilo que ia fazer sua família prosperar. Por incrível que pareça, tem pessoas que em vez de tentar arrumar, elas preferem largar de mão e não querer mais e sai para lá. Em vários casos, você vê que pessoas indicando as outras pessoas a separarem, mas elas não querem lutar pelo seu casamento. Elas não querem colocar seu casamento diante de Deus e falar: Senhor, eu preciso de uma solução aqui. É eu que estou orando, é eu que estou falando, é tudo ou nada, o que o Senhor tem que fazer por mim? Mas as pessoas não pensam nisso. As pessoas preferem o quê? Ouvir o conselho de quem? Das outras pessoas. E não o que Deus fala sobre elas. E não o que a Escritura diz sobre elas. Você vê que é algo interessante que fala: olha, pois será a qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem. E além de tudo, prosperará. Em meio a situações que podem ser adversas, em meio a situações que talvez para você fale assim: não faz sentido para mim. As coisas parecem que não vão para frente. Eu ando fazendo situações, eu ando indo, mas as coisas parecem que para mim estão bloqueadas, estão fechadas. Eu ando tentando fazer, eu ando tentando progredir, eu ando tentando ter um pouquinho de paz, mas eu não consigo. As coisas estão cada vez mais presas, as coisas estão cada vez mais difíceis para mim. Que conselho você tem seguido? Você está plantado junto aos ribeiros, que a fonte da água da vida está indo até você? Ou você está no deserto seco? Você está tomando devido a situações que não deveria? Está ouvindo conselho de pessoas que não deveria? E tirando você do foco que é Jesus, tirando você do foco que é Deus, que é a Sagrada Escritura, que é a Bíblia diz. Aonde está aí no seu foco, a sua força? Muitas pessoas querem andar pela sua força, pelo seu poder. Entenda, nós não somos fortes. Fortes é quem está em nós. Ele é forte. Quando Deus está em nós, Ele nos torna fortes. Mas se nós vamos com a nossa força, nós não chegamos a lugar algum.
Nós iremos tentar sair da muralha e nós não conseguiremos. Porque a nossa força está em Jesus. Por isso você veio aqui hoje participar do corpo e do sangue de Cristo. Uma renovação de aliança. Porque você entende e compreende que você precisa de Jesus. Então coloque Jesus em todos os lugares da sua vida, em todos os seus caminhos. Pare de ouvir as pessoas, o que dizem a respeito de você, e comece a ouvir o que Jesus tem a respeito de você. Ele tem um caminho de prosperidade, Ele tem um caminho de vida, Ele tem um caminho para você que você jamais imaginou. Mas coloque o seu caminho nos caminhos de Jesus. Coloque sua vida, entregue a sua vida totalmente para Ele. Porque Ele irá te mudar, Ele irá te transformar. O que nós temos feito, o que nós temos dito, o que nós temos falado e a quem nós temos ouvido. Para nós encerrarmos Jeremias, capítulo 17, abre na sua Bíblia. Jeremias 17. Já acharam? Jeremias 17, versículo 7. Diz o seguinte: bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é quem? É o Senhor, porque ele será como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se fadiga e nem se deixa de dar fruto. Enganoso é o coração, mais de todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Eu, Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Olha que coisa interessante. Então, a mesma coisa que o Salomão disse, no fim, é isso aqui. Faz o bem ou faz o mal, mas no fim você será colocado a juízo sobre toda a terra do que você fez. E ele fala aqui o seguinte, olha: bendito o varão que confia no Senhor, cuja sua esperança é o Senhor nosso Deus, o nosso Deus de Israel, o nosso poderoso Deus. Porque nós estamos confiando no que é certo. E há somente um caminho certo, que é Jesus. Há somente um caminho certo, que é o caminho de Deus. Não é isso? Sim ou não? Então nós temos somente uma esperança, que é o Senhor. Então nós somente temos uma saída, que é o Senhor. É ouvir e meditar nas palavras do Senhor. Porque Ele diz, Ele vai dizendo que será plantado. Porque Ele fala, enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Por que eu digo isso? Porque às vezes muitas pessoas estão aqui me ouvindo agora, mas seu coração está enganoso. Porque você fala assim, mas eu não sei, porque ele fala isso porque ele não conhece a minha história. Ele fala isso porque ele não conhece quem foi que falou isso de mim. Ele fala isso porque ele não sabe quem professou palavras contra mim que me desanimaram, que me fizeram ser o que eu sou hoje. Mas eu sei de uma coisa de você. Eu sei que você é filho do Deus vivo, do Deus Altíssimo. E eu sei que se você seguir os caminhos do Senhor, a sua vida irá mudar. Mas é escolha sua decidir a quem você quer seguir. A qual caminho você quer colocar esse caminho na sua vida. É o caminho que você acha que é certo, ou os caminhos do Senhor que te levarão para mais longe. Que irão te ajudar a romper a situação que você está travado na sua vida e nem vai para frente nem vai para trás. Porque somente essas situações que vão fazer de você alguém melhor, mas o seu coração
é enganoso. Não deixa você pensar da maneira que Deus quer pensar de você. E Ele pensa de você. Porque você não deixa a palavra de Deus entrar na sua vida e transformar. Você prefere ficar com o coração enganoso. Fica se enganando, achando que você vai ser um próprio coitado para sempre. Mas Deus está dizendo, tem coisas que nós estamos plantando, que nós vamos colher. Mas se nós meditarmos dia e noite, se nós colocarmos nos caminhos do Senhor na nossa vida, nós seremos que nem o ribeiro. Você vê que ele fala aqui, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. E no ano de sequidão não se afadiga e nem deixa de dar frutos. Por quê? Então ele fala assim, ó, em mesmo a terra seca, em mesmo as situações difíceis, em mesmo em situações complicadas que você não vê jeito, se você estiver firmado na palavra de Deus, confiando no Senhor, confiando na força do seu poder, sabendo que você é mais do que vencedor por meio daquele que te amou, que é Cristo Jesus, que morreu por você naquela cruz. Se você souber disso, colocar isso no seu coração e fazer do Senhor a sua esperança em todos os momentos, não é um momento ruim para você. Você pode passar situações complicadas, situações difíceis, mas o seu Deus estará com você e te ajudará em momentos difíceis. Não importa o que falaram de você, não importa o quão calor esteja, não importa o deserto que você está passando. Ele fala, olha, mesmo assim, você não secará. Você não deixará de dar frutos. Você não vai fadigar. Você não vai se cansar. Porque a sua esperança, a sua confiança está em quem? Em Deus. Então as pessoas podem falar de você o que quiserem. Palavras podem ser proferidas contra você. Pode ou não pode? Pode falar ou não pode? Pode, vão falar, cuidado. Porque o inimigo vai tentar sempre desanimar, ele vai usar um que dê lugar para ele ser usado. Para falar coisas que vão te desanimar, coisas que vão te abater, coisas que vão te jogar você mais para baixo, que quer te destruir por total. Mas você tem um Deus que mesmo em situações adversas, e mesmo situações que você fala assim, não há esperança. Há sempre uma esperança para quem está em Cristo Jesus. Há sempre um lugar melhor para quem está confiando em Deus. Há sempre um lugar melhor para aqueles que seguem a Cristo, Senhor. É nunca se abalar, é nunca se abater. É nunca desistir daquilo que Deus colocou no seu coração e que foi firmado junto com Deus em uma aliança. É você continuar firme. Não se deter, não se abalar. Não deixar que as pessoas tomem decisões para você. A decisão não é das pessoas, a decisão vem de quem? Do Senhor. E o Senhor tem um caminho perfeito para você. Segue o caminho de Deus. Não segue o que as pessoas dizem a seu respeito. Não segue o que as pessoas dizem da sua família, da sua prosperidade, da sua vida, da sua paz. Segue o que Deus diz. Fala, Senhor, talvez não tenha nada acontecendo de bem, mas a partir de hoje vai acontecer porque o Senhor vai entrar na minha vida e vai mudar. Coloque isso no seu coração. Coloque isso na sua vida. Não deixe que o inimigo te engane. Não deixe que ele continue te enganando e fazendo você cada vez mais triste, abatido, cada vez mais preso na muralha. As palavras constroem muralhas ou pontes. O que as palavras têm construído na sua vida? As palavras das pessoas têm construído coisas ruins? Deixe isso para trás. Confia no Senhor. As pessoas podem dizer o que elas quiserem, mas se sua esperança, se sua confiança está em Deus, elas que digam o que quiserem, elas que falem o que quiserem, mas sua confiança está em Deus, mesmo em tempos difíceis, mesmo em situações terríveis, não se afadiga e nem deixa de dar fruto. Tudo aquilo que você planta, você colhe. Coloque os seus caminhos diante de Deus. Permaneça na palavra do Senhor. Confia no Senhor. Tenha uma atitude de fé, de ousadia, de acreditar, de crer, de saber que Deus está com você e você não vai desanimar.
Deus vai te guiar para a verdadeira prosperidade da sua vida. Vai te guiar para os caminhos que talvez para você pareça, não vou conseguir, não vai para frente, eu não vou conseguir, nisso aqui eu não consigo. Se Deus está te guiando para aqueles caminhos, você consegue. Continue firme, não desista. Não deixe que palavras de outras pessoas atinjam você e coloquem você cada vez mais para baixo. Muito pelo contrário. Firme no Senhor. Firme na força do poder que vem de Jesus. Ele é a sua força. Não é você. Não é o que as pessoas dizem de você. Muito pelo contrário. É o que Jesus disse ao seu respeito. Firme a palavra de Deus no seu coração. Medita nela de dia e de noite. Guarde ela. E deixe Deus mudar a sua vida. Deixe Deus transformar você. Esqueça o que disseram. Esqueça. Já está no passado. Esqueça o que falaram de você, o que proferiram contra você. Muito pelo contrário. Viva o que Deus tem para você. Sua família, a partir de hoje, vai viver o que Deus disse a respeito da sua família. Não deixe que palavras te destruam. Mas a palavra de Deus vai reconstruir você e vai te fazer mais do que vencedor. Amém?